Olá, estamos aqui hoje para darmos continuação ao nosso assunto análise que nós estamos vendo na nossa disciplina, tá? Já estudamos a parte de diagramas de classe, né? Agora vamos fazer a parte de modelagem de casos de uso. Essa será então a parte 1 e na semana seguinte teremos a parte 2 deste mesmo assunto. Então, na modelagem de análise, que a gente já havia visto lá para trás, né? Ela é uma atividade, né? Uma das fases que a gente tem dentro do desenvolvimento de um sistema de software, que a gente concentra 3 tipos de visões. Então, seria a visão do modelo do usuário, do modelo estrutural e da visão comportamental do sistema. Então, nós já vimos a modelo estrutural, foi a que a gente acabou a semana passada, onde a gente trabalhou os diagramas de classe para mostrar a estrutura que aquele sistema iria ter. Hoje, então, estaremos começando pela visão do modelo do usuário, tá? Numa outra oportunidade, veremos a visão comportamental do sistema. Então, na visão do modelo do usuário, a gente utiliza a modelagem de casos de uso, né? Que por meio de diagramas que a gente vai fazer e de descrições de casos de uso, a gente pode estar dando essa visão do que o usuário vê. Então, ela representa toda a parte de funcionalidades, né? Que são observáveis do sistema. Então, eu enxergando, analisando o sistema, o que eu vejo que está sendo realizado. Então, externamente, eu declaro isso. Visualizo também nesse modelo quais são os atores, que seriam os nossos agentes externos ao sistema, que vão interagir com ele. Quem são esses atores? Vamos permitir também nesse modelo definir e analisar quais seriam os requisitos funcionais do sistema. Então, quando a gente terminar a fase da análise, né, a gente vai ter lá a especificação dos requisitos do sistema. A parte que a gente estiver descrevendo os requisitos funcionais que esse sistema vai ter, a gente vai poder pegar dessa modelagem de casos de uso. E essa visão, ela proporciona também uma direção para que quem vai desenvolver, né, o sistema, molde o sistema de acordo com o usuário e não o usuário de acordo com o sistema. Então, isso é muito importante porque a gente tem a visão do usuário, o que ele precisa fazer. Então, tendo isso, né, você pode desenvolver aquele sistema para o usuário. Então, a modelagem de casos de uso, né, ela parte de 3 elementos. Os elementos casos de uso, né, que a gente vai ter, os atores e os relacionamentos que vão poder existir entre esses atores e casos de uso, ou entre casos de uso e caso de uso, ou entre ator e ator. Então, existem diversos tipos de relacionamento. Então, na sequência agora, a gente vai ficar descrevendo esses 3 elementos que fazem parte dessa modelagem. Na parte caso de uso, né, que também é usado com o nome de use case em inglês, né, o caso de uso ele especifica uma sequência de interações entre o sistema, né, e os agentes externos que irão utilizá-lo. Esses agentes externos seriam os nossos atores. Ou seja, quem faz o que com o sistema. Então, como é a interação com esse sistema? É isso que esse caso de uso descreve. Ele define, então, as funcionalidades, né, do sistema, sem revelar a estrutura. Quer dizer, eu não preciso saber como vai ficar estruturado o meu sistema posteriormente. E qual vai ser também o comportamento interno do sistema. Eu só quero descrever funcionalidades. Então, por meio de cenários, né, eu posso descrever roteiros pelos quais um caso de uso pode ser realizado, ou a gente chama também isso de instância de um caso de uso. Então, o cenário é algo que a gente imagina um ator realizando alguma coisa nesse sistema. Então, estou vendo um cenário, estou descrevendo esse cenário. Então, cada vez que eu descrevo um cenário, eu posso estar descrevendo, então, os casos de uso que estão sendo utilizados lá dentro. E com os casos de uso, né, eu posso então também ter uma forma de descrevê-los, né, num texto contínuo, numa série de passos numerados, então primeiro é feito isso, segundo é feito aquilo, terceiro é feito aquilo, ou então até numa narrativa particionada entre o ator e o sistema. Ou seja, eu posso criar em forma de uma tabelinha, coloco numa coluna o ator, do outro lado o sistema, e eu vou dizendo o que está acontecendo. Então, o ator faz isso, o sistema faz aquilo, o ator faz isso, o sistema faz aquilo. Então, vai descrevendo o que está acontecendo lá, tá bom?
Então, essa parte descritiva a gente vai deixar mais para o final desse nossa modelagem, onde a gente vai fazer as descrições dos casos de uso. Então, lá a gente vai poder pegar cada caso de uso e descrevê-lo de alguma maneira. Tudo bem? O formato, então, que a gente vai usar, né, no diagrama para fazer um caso de uso seria a elipse, onde lá dentro eu coloco o nome do caso de uso, quer dizer, o que está sendo realizado. Normalmente um verbo, né, formando uma determinada ação. O ator, que é o nosso outro elemento que a gente trabalha, então ele é um elemento externo que interage com o sistema. Então, na hora que eu estou analisando, né, o sistema, eu vou verificar quem são esses elementos que vão poder interagir. Um ator, ele não faz parte do sistema, tá? Então, isso tem que ficar claro. O seu nome deve lembrar sempre o papel que ele representa. Então, o que ele faz no sistema? Ele é um cliente, ele é um vendedor, ele é um sistema que executa alguma coisa lá dentro e assim por diante. A sua interação indica, então, uma ideia de troca de dados ou informações com o sistema, ou seja, o ator ele pode disponibilizar dados para dentro do sistema ou pode pedir para que o sistema lhe devolva alguma informação, tá? É uma ideia do envia ou recebe. Então, essa é a interação que a gente descreve pelo ator. E as categorias que a gente teria de atores, né? Eu posso dizer que o ator pode ser, por exemplo, pessoas, né? Então, poderia ter um cliente, um funcionário, um vendedor, um aluno, uma organização também pode ser um ator. Por exemplo, eu tenho o banco interagindo com o sistema, uma administradora de cartões interagindo com o sistema. Outros sistemas também, por exemplo, cobrança, estoque. Então, eu já tenho um sistema que está pronto, que em um dado momento vai interagir com esse sistema que eu vou estar construindo e ele vai estar podendo solicitar informações ou passando dados para ele, tá? Então, um sistema que a gente já tenha pronto, ele é também um ator. Equipamentos, então eu tenho equipamentos que fornecem dados e pegam informações do sistema que a gente vai estar fazendo. Por exemplo, eu tenho um sensor, né? Eu tenho uma leitora de código de barras, então eu passo um determinado código de barras, essa leitora capta isso daí, né? Esse equipamento capta esse código de barras e passa esse dado para o sistema. Então é um equipamento, ele é um ator que vai interagir com o sistema. O formato que a gente usa, então, para o ator é esse bonequinho aqui, né? O desenho de uma pessoazinha, mas na verdade pode discriminar qualquer tipo dessas categorias, mas este elemento é o que a gente determina, né, no desenho ilustrativo, que ele é o nosso ator. E relacionamento, então? Então, a gente viu que então, temos os casos de usos, temos os atores que interagem e temos relacionamentos que existem entre eles, né? Então, ele pode definir entre ator e caso de uso. Então, a gente tem alguns tipos de relacionamento que a gente descreve quando a gente faz essa modelagem. Temos um chamado, né, relacionamento de comunicação ou associação. O que seria isso? É quando a gente define que um ator vai trocar informações com o caso de uso. Então, é sempre um ator com caso de uso comunicando alguma coisa, tá? Então, ele está solicitando que algo seja realizado, seja executado. Então, quando a gente descreve alguma coisa, né, entre ator e o caso de uso, para na ilustração a gente saber que é uma comunicação, é uma associação, a gente usa uma linha sólida. Então, por exemplo, pesquisar estoque. Então, eu teria aqui um caso, um ator, né, que seria o nosso vendedor dentro desse sistema. Este vendedor, né, temos um traço contínuo aqui, uma linha sólida, ele se comunica com o sistema, ele se associa com o sistema e ele vai realizar um caso de uso chamado consultar estoque. Então, isso é uma das funcionalidades que o sistema deve prever. Deve prever que em determinado momento vendedores possam entrar no sistema e consultar estoque. Tá? Então, é isso que a gente analisou e colocou aqui. Então, descrevemos um relacionamento. Outro tipo de relacionamento que a gente pode ter é o chamado de inclusão. Então, na inclusão, ele ocorre quando um caso de uso, né, no seu fluxo principal seria a maneira normal, né, em que ele trabalha, todos os comandos, né, normais de execução daquele
caso de uso. Então, nele, ele obrigatoriamente realiza um outro caso de uso para atingir o seu objetivo. Então, a gente diz que ele está incluindo uma outra rotina, que seria um caso de uso, para executar o seu trabalho. Ele é representado, então, por uma seta tracejada com o termo inclui ou, no inglês, include. Então, aqui no exemplo, nós temos aqui um ator chamado cliente, e esse cliente ele pode realizar um pedido. Então, nós temos aqui a ideia de comunicação. Então, o cliente se comunica com o sistema, por exemplo, realizando um pedido. Só que para fazer esse realizar o pedido, ele tem que estar logado, né? Teria que estar logado para poder fazer. Então, aqui, né, é chamado outro caso de uso, que é o chamado fazer login. Então, esse fazer login, ele é incluído, né, no caso de uso realizar pedido. Ou seja, ele não pode ser executado só ele precisa obrigatoriamente do fazer login. Então, um caso de uso, ele pode até, quando a gente está descrevendo, necessitar de várias inclusões, né, várias coisas que teriam que ser executadas conjuntamente com ele para ser feito. Tudo bem? E por que a gente deixou separado aqui se fazer login? Não colocou aqui dentro do realizar pedido, já que sempre teria que ser executado? Porque o caso de uso fazer login provavelmente até pode ser usado por outros casos de uso, né? Então, outras coisas que o cliente vai fazer, por exemplo, verificar um pedido dele, né? Ele já fez um pedido, está querendo ver como está o acompanhamento do pedido dele. Seria um novo caso de uso, acompanhar pedido. Então, para acompanhar pedido, ele tem que fazer o login também. Então, provavelmente, se eu tivesse uma outra elipse aqui, acompanhar pedido, para essa acompanhar pedido, seria incluído também este caso de uso fazer login. Ou seja, a parte, quando a gente pensa em inclusão, muitos desses casos de uso que são incluídos, eles fazem parte, né? Ou seja, eles são incluídos em outros casos de uso que a gente tiver. Tá bom? Então, a gente deixa separado, para ele ser feito separado, poder ser acessado e realizado por diversos casos de uso, e também quando você precisar fazer uma alteração, por exemplo, no código desse fazer login futuramente, você faz apenas dentro desse pedaço, não precisa procurar todos os casos de uso que faziam a operação fazer login. Tá? Porque senão eu vou ter que alterar em todas elas. Então, a gente deixa isso aqui em separado, certo? Então, aqui no nosso desenho, nós estamos dizendo que o nosso ator cliente executa, né, realiza o caso de uso chamado realizar pedido, né? E este caso de uso exige a realização obrigatória do caso de uso fazer login. Tá bom? Então, pelo desenho aqui, né, a gente já está entendendo isso. Por isso que é importante a gente entender para que serve cada pedaço, né, que quando a gente estiver desenhando um diagrama, a gente possa estar especificando exatamente aquilo lá. E a partir do que está lá, a gente possa dar continuação no nosso trabalho, posteriormente na fase de projeto. Então, esse é o chamado relacionamento de inclusão. Ele é obrigatório fazer parte da realização daquele outro. E nós temos um outro chamado de extensão. Então, na extensão, né, que às vezes muita gente confunde extensão com a inclusão, ele é utilizado quando um caso de uso pode ter um comportamento que só ocorre em certas condições. Daí é que vem a gente precisar realizar aquele caso de uso. Então, ele é um caso de uso que vai ser estendido opcionalmente. Então, a diferença lá, que a gente vê aqui, é que na inclusão, aquele caso de uso era obrigatório ser incluído. Aqui não, ele é opcional. Eu posso estar executando um caso de uso que não vai estender ninguém, ou, de acordo com certas condições naquele momento, estender esse outro caso de uso para ser anexado, né, para ser todo aquele conjunto realizado, executado. Então, quando a gente quiser fazer uma parte de extensão, né, a gente usa uma seta tracejada também, com o termo em português extend, ou em inglês extend, né, com esses sinaizinhos de maior e menor do lado, tá? É a nomenclatura que a gente usa. Então, aqui tem um desenho, que a gente pôs um pedacinho aqui de um diagrama, onde nós teríamos um ator chamado fórum, ou seja, é a ideia de que a gente cria um fórum, onde a gente cadastre pessoas que vão participar desse fórum, né? Então, o fórum, né? Alguém fórum aqui estaria usando,
né? O caso de uso, cadastrar o usuário. Então, aqui é uma comunicação, né? É o primeiro tipo de relacionamento, a linha contínua. E ele executa o cadastrar o usuário. Agora, pode ser que esse usuário que ele esteja cadastrando não seja um usuário comum, né? Que só precise de certos dados, tal. Pode ser que ele seja um usuário tipo administrador ou tipo moderador, né? Moderador é aquele que vai estar durante o fórum falando, passando as informações, fazendo com que uma pessoa fale, outra fale, controlando toda a parte do fórum. Então, são pessoas diferentes que provavelmente poderiam precisar de outras coisas, né? Outras coisas serem feitas no cadastro delas, né? Às vezes até fazer certas consultas para ver se essa pessoa pode ser um administrador, se pode ser um moderador e assim por diante. Então, dependendo do usuário que eu estiver cadastrando, pode ser que eu precise estender o caso de uso, cadastrar administrador. Ou então, nesse desenho aqui, também dizendo que pode ser que na hora de cadastrar esse usuário, eu precise estender o cadastrar moderador, tá? Então, colocamos a palavrinha aqui, setinhas tracejadas, né? Para mostrando que está sendo estendido para cá. Então, a ideia que está especificada aqui, né? Que o ator fórum realiza o caso de uso, cadastrar o usuário. E este caso de uso pode, dependendo do tipo de usuário que for cadastrado, executar o caso de uso, cadastrar administrador ou cadastrar moderador. Tá? Então, são duas coisas muito importantes para a gente ver. Incluir, ele é obrigatório, ele só está separadinho porque eles têm certas funcionalidades que não tem muito a ver com aquele lá. Então, ele fica numa rotina à parte, no caso de uso à parte, mas ele tem obrigatoriamente que ser trabalhado. A extensão, não. Eu posso ou não estender aquele caso de uso dependendo de certas condições no momento. Tá bom? E um outro tipo de relacionamento que a gente tem é o chamado de generalização ou herança. Então, a gente já viu muito esse termo de herança em bancos de dados, né? Onde a gente tinha lá uma entidade que herdava a outra entidade. Vimos isso em classes também lá no vídeo anterior, dizendo que uma classe também, né, ela pode herdar de uma outra classe. Então, sempre a ideia de herança me diz que quem está herdando pode usar tudo da outra. Né? Então, no caso das entidades, no caso das classes, no caso aqui, que a gente está demonstrando o caso de uso, e a gente diz que nessa generalização ou herança, permite que um ator herde características do comportamento de um outro ator. Então, às vezes, a gente tem um ator mais genérico, né, que tem certos casos de uso que ele pode executar, mas, às vezes, a gente tem certos tipos, né, de atores que são daquele tipo, tem aquelas características, mas tem alguma coisa diferente, né, que só ele pode fazer. Então, a gente diz que esse ator herdeiro, ele pode participar de todos os casos de uso do ator genérico, que fica acima dele. Mas o ator genérico não pode utilizar os casos de uso do ator herdeiro, tá bom? Então, num exemplinho que a gente tem aqui, né? Nós vimos aqui dois atores, um chamado usuário, aqui um professor. Aqui seria um caso de uso que a gente está descrevendo, que acontece dentro de, por exemplo, uma biblioteca, onde um usuário comum, ele pode realizar o caso de uso chamado empréstimo de livro, tá? Então, ou seja, qualquer usuário, né, pode entrar na biblioteca e emprestar um livro. Mas nós temos, na biblioteca lá da faculdade, a ideia de que o ator, quando é um professor, ele tem coisas diferentes. Mas eu digo que ele herda. Então, essa setinha que está aqui, ó, está dizendo que professor é um ator que herda o comportamento do ator usuário. Então, esse professor, na verdade, ele pode fazer todos os casos de uso que um usuário tiver. Aqui só foi colocado um, mas ele poderia estar fazendo todos que a gente tivesse colocado para a parte do usuário. E também mais esse que está aqui, que a gente colocou como solicita compra de livro. Ou seja, um professor ele pode entrar na biblioteca para tentar emprestar um livro, né? Mas ele olha lá e vê que aquele livro não existe, né? Ele pesquisou, o livro não existe. A parte pesquisa é algo que qualquer usuário comum faz. Mas o ator professor, na pesquisa,
viu que aquele livro não existe na biblioteca, mas ele pode, no sistema da biblioteca, fazer uma solicitação de compra para aquele livro. Tudo bem que ele vai ser analisado, se vai ser comprado ou não, mas é permitido a ele fazer isso daí. Então, ele vai no sistema, por ele ser um ator diferente, né? Ele pode fazer a solicitação de compra de livro, coisa que não ocorre com o ator usuário comum. Ele nunca pode executar esse daqui. Então, em vez de a gente ter atores, quando a gente tem assim vários atores que têm os mesmos casos de uso, em vez de a gente ficar repetindo esses casos de uso para os diferentes atores, a gente pode dizer que um ator, né, ele herda o comportamento do outro. Então, já acontece essa que a gente falou. Né? Então, eu coloquei aqui embaixo que então, o ator professor, ele herda o comportamento do ator usuário, podendo executar os casos de uso que ele executar. No caso aqui, o realizar empréstimo de livro. O caso de uso solicita a compra de livro, que é esse de baixo, só pode ser executado pelo ator professor, tá bom? Então, é algo que a gente pode estar fazendo aqui também. Aqui eu coloquei uma ideia, então, da modelagem de caso de uso, né? Que ele é composto, então, por diagramas de casos de uso, né? Onde a gente vai poder estar usando tudo que a gente já falou lá atrás, usando os casos de uso, os atores, os relacionamentos, todos eles são representados, então, dentro desse diagrama. Então, o diagrama de casos de uso faz parte da modelagem dos casos de uso, das funcionalidades. A gente pode ter também a documentação dos atores, onde eu posso estar descrevendo o que cada ator, né, faz no sistema, o que ele é, como ele interage no sistema. Isso também é importante, que faz parte da documentação. E posso também estar fazendo a documentação de cada caso de uso que foi descrito aqui no diagrama. Ou seja, eu descrevo de uma maneira mais detalhada, né, expandida, cada um dos meus casos de uso. Então, existem uns roteiros onde você vai colocando o nome do caso de uso, o número dele, até para você poder se achar dentro de diagrama. E tem uma série de itens que você vai preenchendo para que quem futuramente depois for mexer, né, nesse caso de uso, esteja uma descrição mais detalhada do que esse caso de uso faz. Bem? Então, a parte de documentação dos atores e a documentação dos casos de uso, nós vamos deixar para a parte 2 deste assunto, que a gente vai ver na próxima semana, tá? Hoje, então, nós ficamos apenas com os diagramas de casos de uso. Então, aqui eu coloquei um diagrama de caso de uso, só para a gente terminar, né? Que a gente viu com tudo que a gente mexeu aqui hoje, onde eu tenho aqui diferentes atores, né? Eu tenho um ator pessoa, que é um estudante, tem um ator que é um departamento, né? Que é uma secretaria, então um departamento também pode ser um ator, porque ele interage com o sistema, e temos aqui até um ator que é um sistema mesmo, é um sistema de controle de pré-requisitos. Então, existe um sisteminha que foi feito só para olhar pré-requisitos de disciplinas e assim por diante, né, quando fosse necessário. Então, esses três atores aqui, eles estão interagindo com esse sistema que está sendo feito aqui. Então, por exemplo, aqui no estudante, eu estou dizendo que ele pode realizar este caso de uso, chamado solicitar histórico do curso atual. Ou seja, o estudante, ele pode entrar no sistema, né, e em algum ponto lá do sistema, colocar lá uma solicitação. Eu quero o meu histórico do meu curso atual, porque eu preciso dele para alguma coisa. Fiz a solicitação. Agora, pode ser que nesse momento também, esse aluno, esse estudante, ele já tenha até feito outros cursos dentro da faculdade. Então, ele não tem só aquele curso atual, tem outros que ele já fez. Existem muitos essas condições também. Então, se este ator estudante estiver nesta condição, né, ele pode, além de estar solicitando o curso atual, solicitar também do histórico dos outros cursos que ele tiver. Então, é algo que depende daquele ator solicitar ou não, tá? Então, esse autor precisa, então ele vai fazer do curso atual e também vai ser executado o caso de uso de histórico para outros cursos deste ator específico que entrou fazendo a solicitação. Então, a gente vê que aqui, ó, este caso de uso é um extend, porque nem sempre ele é usado.
Pode ser que o estudante só solicite do caso do curso dele atual, mas pode ser que tenha estudante que precise de outros. Então, é um outro caso de uso que foi feito aqui à parte, em que em algum momento pode também ser estendido na realização deste daqui. Aqui nós colocamos, então, um outro ator, né, chamado secretaria, que é um departamento. A secretaria, por exemplo, ela interage no sistema, né, para fazer uma matrícula de aluno. Então, uma das funcionalidades que deve ter o sistema é matricular aluno, que é quem faz é a secretaria. Então, aqui a gente não precisa dizer que o secretário é uma pessoa, um funcionário da secretaria. A gente põe o nome, secretaria, significaria qualquer pessoa que estivesse dentro da secretaria, né? É uma pessoa que interage com o sistema para realizar matricular um aluno. Só que quando ele faz a matrícula de um aluno, ele precisa verificar se o aluno tem dependências, tá? Então, aqui, ó, a gente teria um outro caso de uso chamado verificar dependências, ou seja, ele foi incluído na realização deste caso de uso. Então, sempre que for feita a matrícula de um aluno, obrigatoriamente, o caso de uso verificar se ele tem dependências ou não, tem que ser executado, tá? Então, por isso que ele virou uma inclusão para cá. Agora, este mesmo caso de uso aqui, ó, ele é usado no sistema de controle de pré-requisitos, tá? Quando ele está verificando dependências, por exemplo, ele precisa verificar se tem pré-requisitos, se a pessoa já fez aquele pré-requisito ou não, né? Para poder fazer uma dependência ou não. Então, esse sisteminha, ele faz uso aqui. Mas, ó, o caso é que ele usa este caso de uso, mas ele não usa o matricular aluno. Por quê? Porque a setinha tá para cá, é no inclusão. Ou seja, matricular aluno inclui verificar dependências. Agora, quem estiver do lado de cá, que vier fazer uso do caso de uso verificar dependências, não usa o caso de uso matricular aluno. Óbvio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui só é algo que ele está consultando, esse sisteminha está consultando para ver pré-requisitos nessas dependências, tudo bem? Então, ó, num diagrama que a gente faz, né, uma das partes, então, da nossa modelagem, só a ideia da gente olhar, visualizar isso daqui, o sistema já nos diz muito em relação à funcionalidade que o sistema deve ter, tá bom? A gente já vê aqui os casos, diferentes casos de uso que a gente tem e como esses atores estão interagindo. Às vezes, esses casos de uso aqui, às vezes a gente faz eles muito genéricos e num outro desenho a gente pega esse mais genérico, né, e quebra ele em diversos casos de uso mais pequenininhos, porque a gente precisa detalhar mais o que aquilo geral estaria fazendo, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei, então, o que está acontecendo, né? O ator secretaria realiza o caso de uso matricular aluno, que obrigatoriamente inclui a realização do caso de uso verificar dependência. Aqui agora, o ator estudante, né, realiza o caso de uso solicitar histórico do curso atual. E durante a realização deste, ele pode excepcionalmente estender, né, o caso de uso, solicitar histórico de outros cursos. E aqui uma coisa muito importante, né, que é essa volta aqui, nós estamos ressaltando que o caso de uso verificar dependência, que é este, não inclui a realização do caso de uso matricular aluno, tá? Porque este é que inclui este não inclui aquele, tá bom? Não tem nada a ver com a coisa. Então, tem que sempre olhar direitinho a direção dessa seta. Às vezes, nós temos casos de uso que eles estão estendendo para um e sendo incluídos em outro. Acontece bastante também, tá? Então, extensão e inclusão é sempre entre casos de uso e casos de uso, tá bom? Bom, gente, aqui é o que a gente tinha para falar hoje sobre diagramas de casos de uso, e depois na parte 2 nós iremos ver, né, como faremos as descrições desses casos de uso. Vamos ficando por aqui e até uma outra oportunidade. Muito obrigada pela atenção.